mental. Uma data para refletir sobre a importância de cuidar da saúde da nossa mente, tá? E a ansiedade é um problema que tem afetado não só os adultos, mas também vem acometendo cada vez mais as crianças. E por isso eu convidei hoje a nossa psicóloga Moisete Neves. Ela está aqui hoje para falar com a gente, para a gente poder entender por que as crianças elas estão cada vez mais ansiosas, né? Eu tenho meus filhos em casa e eu que diga como mãe, como meus filhos são ansiosos, minha gente. Não sei o de vocês, mas os meus são, viu? Mas vamos saber com a Moisés. Tudo bom? Maravilhosa. Deixa eu falar com você. Seja bem-vinda, obrigada. Nosso programa Manhã da Gente. Fica à vontade. Deixa eu sentar hoje com você aqui. E eu queria saber o seguinte, quais são os sintomas, né, da ansiedade na infância? As crianças hoje em dia estão muito ansiosas. Quais são os sintomas, doutora? Então, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Então, gente, os sintomas da ansiedade infantil, eles são diversos, tá? E eles também é o que a gente chama de multifatorial. O que acontece, Marília? Esses sintomas, eles podem vir e eles muitas vezes se manifestam iguais como nos adultos, né? A questão da insônia, dificuldade para dormir, mudanças na alimentação, ou seja, ou tá comendo demais ou tá comendo de menos, né? Dores de cabeça, tontura, dores de estômago, não é? Então, tudo isso é um sinal de que alguma coisa está acontecendo com a criança. E uma coisa importante que é bem comportamental é a perda de interesse por aquilo que ela sentia muito prazer em fazer. O que é que causa essa ansiedade nessas crianças, mulher? Porque, olha, criança é tão ansiosa. Se você disser, olha, amanhã a gente vai para uma viagem. Minha filha não dorme, passa o dia, já está perto, que hora a gente vai? É desse jeito. Ou se disser, a gente vai para um passeio, como a Bica, né? Por exemplo, tem um monte de criança aí já ansiosa, porque vai para a Bica ver os bichos, né? E assim vai. O que causa essa ansiedade? Por que essa ansiedade nessas crianças? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, existe a ansiedade, que é uma emoção natural, não é? E que todos nós temos diante de novidades, diante de descobertas, né? Diante daquilo que se apresenta como um novo ou um desafio. Então, essa ansiedade é normal e nós vamos sentir o resto da vida, né? Então, ter momentos de ansiedade está dentro da normalidade. Quando a ansiedade é exagerada, né? Aí é que a gente deve se preocupar. Então, por exemplo, o que é que a gente pode chamar de crise de ansiedade, que é diferente de ter ansiedade. Ansiedade excessiva é diferente de ter ansiedade. Então, a partir do momento que, por exemplo, a criança, ela tem dificuldade de fazer as coisas que ela fazia e justamente ela sente no corpo, ela sente emocionalmente e ela para de fazer o que tem para fazer. Então, muitas vezes a crise ela é manifestada por esse excesso, né? Você muitas vezes não sabe de onde vem, mas as causas são psicossociais, ou seja, o que acontece na escola, com os amigos, elas são de ordem familiar. Então, o ambiente familiar, muitas vezes, ele age, não é, na mente da criança, na emoção da criança de forma negativa. E a gente também tem as causas que são genéticas. Então, se eu já tenho uma pessoa na minha família que tem, né, a ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, então é muito provável que alguém também, inclusive crianças, também desenvolvam. Esse tal de celular, né? O uso do celular, ele contribui para essa ansiedade, doutora? Com certeza. O celular, ele dispara no nosso cérebro. Nós adultos já sofremos disso, crianças muito mais. O que acontece? Uma criança, ela está com o cérebro em formação, está em desenvolvimento. É como se eu jogasse uma porção de informação num lugar que não cabe, que não está preparado. É como se eu saísse à luz do sol sem um óculos de sol. Então, o cérebro infantil, ele não está preparado para esse volume de informação, não é? Então, é muito estímulo, é muita cor, é muito som. E o que acontece? Quando a gente está diante de ele ativa no nosso cérebro o sistema de recompensa. Por que as pessoas estão viciadas em celular? Por que os joguinhos viciam? Porque esse sistema é ativado, né? Então, esse sistema de recompensa ativado, ele gera em nós prazer, bem-estar. E a gente meio que fica viciado nisso. Então, é um círculo vicioso. Então, as crianças, elas não têm capacidade cerebral para lidar com isso.
Agora vamos lá. A gente sabe que ele tem um monte de pais assistindo agora, né? Imagina nesse momento com uma criança que está ansiosa. A gente faz o quê? Eu vou falar por mim. Geralmente a gente não fala o que vai fazer no dia seguinte ou o que a gente vai fazer para a criança não ficar mais ansiosa. Teve uma vez que a gente foi viajar, o Caio não dormia. Eu dizia, vai, Caio, descansa, porque a gente só vai de madrugada. De madrugada é que horas? Não, a gente só vai para o aeroporto lá para meia-noite. Minha filha, então, enquanto não dava meia-noite, ele não sossegava. Ele ia no relógio o tempo todo. E agora, já tá, que horas? Já está perto. Quantos minutos? Quantas horas faltam? Então, deixa a pessoa assim, né? A gente fica sem saber o que fazer. Passou a noite inteira dentro do avião, não descansava, não dormia, ansioso para chegar. Ou seja, no outro dia estava cansado, não curtiu bastante, né? Já estava meio abusadinho, porque bate o sono de verdade, já era. E aí, doutora, como a gente deve agir nessa situação dessa crise? Então, nesse caso, a gente assim, não considera nem tanto uma crise. O que acontece? Quando a gente está muito ansioso por um evento, e nós adultos sabemos disso, a gente fica com frio na barriga, a gente chega um pouco de tremores, só que nós temos ferramentas enquanto adultos para lidar com isso. Criança não, criança fica eufórica. Então, na verdade, seu filho ficou bem eufórico. Né? Então, assim, quanto mais alegria, mais euforia eu tenho, mais difícil é eu ter um estado de controle. E crianças não têm. Porque, de novo, né, o cérebro ainda está em formação. Então, assim, nesse caso, diante de um evento, de uma novidade, de uma festa de aniversário, de uma viagem tão esperada, né, é dentro da normalidade se esperar que ele tenha esse tipo de comportamento. O que é que a gente pode fazer? O que você fez? Tentar levar um pouco de razão, né? Mesmo assim, ele não vai compreender na totalidade. Né? O que você pode fazer é botar um alarme, né? Tentar uma negociação. Olha, amanhã você vai ficar cansado. Né? Então, assim, tudo quando é muita novidade, eles ficam eufóricos. É tanto que na outra viagem ele já descansou mais. Olha que legal. Eu falei para ele, olha, a gente não vai agora, a gente só vai mais tarde, né? Vai demorar. Então, vai dormir que mamãe, quando for, te acorda, te ajeita. E não vai perder voo, não. Vamos embora. Aí pronto, aí deu tudo certo. Olha, dormiu direitinho, foi de boa. Então descansou, não ficou tão, né? Tava ansioso, mas não tava tanto. Isso. Entendeu? Dessa vez já foi melhor, gente. Mas aí eu queria saber o seguinte, para prevenir essa ansiedade. Digamos que tem criança que é muito ansiosa. Dá um ansiolíticozinho para essa criança? Pode dar um ansiolíticozinho? Faz mal? Olha só, a primeira coisa, é fundamental esse acompanhamento dos pais. Quem são as primeiras pessoas que conseguem enxergar o que está acontecendo com a criança? São os pais e muitas vezes também a escola. A professora está lá no dia a dia, ela percebe a mudança de comportamento. Então há um isolamento, há menos conversa, há menos interesse nas atividades e em casa também isso se repete, né? Então, o que acontece? Os adultos, identificando esses sintomas, esses sinais, eles devem sim buscar uma ajuda profissional. Né? A gente, enquanto pais, identificamos isso, tentamos conversar, tentamos resolver da nossa forma. Não deu certo, vá ao pediatra, procure ajuda profissional. Se ele indicar, leve ao psicólogo infantil, porque a gente precisa tratar não só os sintomas, mas também entender qual é a causa daquela ansiedade. Maravilha. Doutora, tem como prevenir? Tem alguma prevenção para a ansiedade? Tem alguma coisa que a gente possa estar fazendo? Sei lá, algum tipo de exercício para a nossa mente? Tem sim, né? Tanto nós, adultos, quanto as crianças, elas precisam também sentir que as coisas são importantes, que elas são importantes, que o que ela traz é importante. Então, a necessidade que a gente tem, Marília, é tratar a criança como a gente gostaria de ser tratado. A gente muitas vezes negligencia ou superprotege a criança. E esses dois campos extremos, eles são muito ruins para a saúde mental dessa criança. Então, trate a criança como ela precisa ser tratada, como você gostaria de ser tratado. Ouça sua criança, dê a importância para ela, seja empático, não julgue, não minimize, não diminua as coisas que essa criança está trazendo para você. E o segredo é esse. Trate esta criança como você gostaria de ser tratado. Ajude ela a aumentar uma coisa que nós chamamos de vocabulário emocional. Quanto mais nós adultos falamos o quanto nós nos sentimos e conversamos com elas,
mas elas vão ter facilidade de ter vocabulário emocional. Olha isso, é mesmo, gente. Agora, quando que é necessário pedir ajuda? Você falou que qualquer coisa tem que pedir ajuda profissional, né? Qual é o momento certo de pedir essa ajuda? É quando a gente percebe realmente que a criança está bem disfuncional, né? Aquilo que a gente conversou no início. A criança ela não consegue mais nem gostar de sair para a escola, de ver os amigos, de estar em família, né? De ir para o restaurante preferido, de brincar com o brinquedo preferido, não é que ela está muito isolada. Então, se você percebe esses sinais, é porque realmente alguma coisa mais intensa está acontecendo com a criança. Percebeu, identificou, foi chamado na escola, leva para o pediatra, né? Não vai arrancar pedaço de ninguém. Leva ao pediatra e leva também ao psicólogo para fazer uma avaliação. Doutora Moisés, qual que é a importância do diagnóstico precoce, né? Do tratamento para essa ansiedade também? Qual que é a importância disso? A gente sabe que a ansiedade ela vai numa escalada, né? Então, se a gente identificou e a gente está fazendo de conta que aquilo não está acontecendo, a gente vai alimentando. Né? Então, a prevenção e a atenção que deve dar a essa criança é muito importante. Então, eu identifiquei. Eu já percebi que meu filho não está se comportando, interagindo com os outros, comigo. Tem choro, tem insônia, né? Não quer comer, eu quero comer demais. Então, se eu identifiquei, se tem problema na escola, leva, sabe? Exato. É melhor a gente pecar por excesso do que a gente não fazer nada. Então, quanto mais eu entro com um tratamento, não é, correto, coerente, e para aquela criança, lembrando que não existe receita de bolo, tá? O que funciona para o meu filho, talvez não funcione para o seu. Por isso que é importante que a gente leve, sim, tanto ao pediatra quanto ao psicólogo para fazer uma avaliação. É verdade. E outra, a ansiedade, ela pode desencadear outras coisas. Isso. Então, tem que realmente fazer um tratamento, né, com essas crianças. E eu queria que você dissesse mais ou menos como que pode ser feito um tratamento específico. Tem para cada criança um tratamento diferenciado, porque também depende da criança, né? Isso. Tem crianças que já têm outras coisas. Tem crianças que são ansiosas, mas tem autismo, tem TDAH, tem outras coisas a mais, né, doutora? Então, Exato. o tratamento tem que ser individualizado? A partir, pode ser esse tratamento? a partir do momento que a gente conhece a história, né, do paciente, a gente vai em busca de uma solução. Por exemplo, eu não posso tratar uma criança que está com ansiedade desencadeada por causa do ambiente escolar, da mesma forma que foi desencadeado pelo ambiente familiar. Então, por exemplo, Marília, quando eu tenho um problema, foi uma perda de um parente, foi uma separação dos pais. Então, se eu tenho esse tipo de cenário, eu tenho que tratar dentro desse cenário, né? Eu tenho que achar a criança nesse lugar. Então, achar de onde é que está vindo a dor dela, de onde é que está vindo a ansiedade dela. Então, a causa, né? O tratamento, inclusive a orientação psicológica, ela é diferenciada, né? Enquanto psicólogos, por exemplo, se o problema é na escola, com os colegas, bullying, esse tipo de coisa, a gente vai agir também dentro da escola. Se é na família, a família vai precisar se engajar, né? A família vai precisar também fazer parte desse tratamento. E aí a gente faz uma coisa chamada orientação parental. Maravilha! Obrigada, doutora Moisés, por sua participação aqui no nosso programa. Imagina, viu? meu bem, eu que agradeço. Olha, volte mais vezes, viu? Adorei aqui o nosso papo de hoje. E olha só.